eu vou compartilhar aqui também muito rapidamente uma experiência que eu tive. Foi uma experiência muito forte, mas eu queria que me dissesse o que é que acha disso, acerca da paralisia do sono. Eu lembro, eu já foi há muitos anos atrás, já foi há muito tempo atrás. Eu sei que não é uma coisa boa, mas eu acho que o próprio Deus permitiu que eu vivenciasse uma coisa no mundo espiritual para eu entender que realmente é real, existe. Eu estava no meu quarto e eu já estava, eu acordei. Eu sei que eu não estava a dormir, eu estava acordada, eu via tudo exatamente como estava. Só que a claridade, eu tinha uma luz fora do quarto, as crianças elas não gostam muito de dormir no escuro, então eu deixei a luz acesa, sempre deixo ali uma luzinha acesa para eles dormirem. Então o que é que acontece? Eu estava lá essa luz, mas no momento em que eu acordei, a claridade que eu via não era a mesma claridade, era um pouquinho mais diminuída, ou seja, estava um pouco, eu senti um ambiente pesado ali, literalmente isto. E a partir do momento em que eu senti esse ambiente pesado, eu comecei a sentir nos meus tornozelos e aqui nos meus pulsos e aqui na minha garganta, sabe quando alguma coisa a apertar com muita força, ou seja, era como se, sabe quando se mede a pressão arterial, aquele equipamento que a gente põe no braço, não é? Quando a gente vai Sim, medir a tensão, faz aquela força, força, força. E eu automaticamente olhava assim para o lado, eu via, eu até estava com a minha filha, porque na altura amamentava, e eu olhava para a Beatriz e eu via a minha filha a dormir, mas eu não conseguia mexer. Eu disse: não, isso é demónio. Em nome de Jesus, sangue de Jesus, o sangue de Jesus. No pensamento, eu não conseguia falar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eu sempre dizia isso e aquilo foi desaparecendo. Mas eu não estava a dormir. Eu vi o mundo espiritual. Eu vi aquilo não era normal. Aquilo foi realmente. Eu não vi nada, mas eu senti literalmente nos meus pulsos, nos meus tornozelos e aqui no meu pescoço uma pressão muito forte, mas eu repreendi isso naquele momento e nunca mais eu tive isso. A partir daí eu comecei a orar todos os dias. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e descansarei em segurança, porque o Senhor está comigo. Em paz me deitarei e descansarei. Nunca mais todos os dias que eu vou dormir, eu sempre oro, sempre cito esse versículo. quanto à questão da paralisia do sono, ah, tem sempre duas áreas, né? Duas definições, duas perspectivas, duas formas de pensar. A primeira parte, que é a parte científica para os acadêmicos, eles dizem que é um processo, eles definem como um processo, é um processo do sono que, enquanto o nosso cérebro, ele diz, é um processo em falta de combinação. Enquanto nossos corpos estiverem em repouso, ou o nosso cérebro também estiver em repouso, eu disse, naquele momento em que os membros do corpo, ok? Ou o cérebro desperta primeiro, eles dizem assim, é uma parte também que eles dizem, uma teoria assim, Sim, sim. o cérebro desperta em primeiro e há uma falha da comunicação entre o cérebro e os membros do corpo. E essa falha, o cérebro desperta-se e ele quer Uhum. comunicar com os membros do corpo, os Eu membros do não corpo consegue. okay, não conseguem responder à realidade através dos nervos. Então, esta falha, nesse momento em que o cérebro desperta primeiro e dá um anúncio aos membros do corpo, e os membros do corpo não correspondem, é isso que eles chamam como o processo da paralisia do sono. Uhum. Ok? Eles acham isso. E tem outras explicações também, mas tem a ver com esta parte. E também tem aquela área também para o mundo espiritual que também não podemos ignorá-la, porque são factos reais que acontecem mesmo que às vezes você está desperto, estás no teu escritório, estás com uma mente lúcida, ok, estás a pensar e de repente o teu corpo fica paralisado, você não consegue se movimentar, ok, mas estás lúcido que é de dia, não é de noite, você não estás a dormir, estás mesmo desperto. Acontece a paralisia naquele momento. Ok, então estamos a falar desse processo que, às vezes, naquele momento, seja de noite ou qualquer lugar, o espírito ou um agente ativo da magia negra aparece para atacar você. E a única forma é paralisar, para facilitar o trabalho dele, é paralisar os membros do teu corpo para que não se movimente. Uhum. Assim facilita a obra dele.
Pois. Paralisa os membros do teu corpo para que ele realize a atividade que lhe trouxe ali. Você vai lutar a tua mente. Se teus olhos estão fechados, vai lutar para abrir, não vai conseguir abrir. Ok? Então, ele está ali para realizar a atividade dele. Mas quando você clama em nome de Jesus, você vê que observa que ele desaparece, ele vai. Eles não vêm para brincar, eles vêm para matar. E Eu se não acredito que tenha morrer, tido um livramento ali, porque aquilo ali foi realmente uma coisa muito forte. Aqui os eu já estava demônios. acordada. Eu estava na cama, normal, mas eu já estava acordada. Só que eu vi o clarão a diminuir. Era como se tivesse assim um interruptor. Sabe aqueles interruptores que roda para ficar mais escurinho? Sabe? Eu vi aquele Sim, ambiente que estava claro e ele ficou mais escuro. E eu comecei a sentir uma opressão. E pronto, aí eu tinha os meus olhos abertos, mas eu não, tanto é que eu via tudo, só que eu não conseguia me mexer. E foi quando eu comecei, isso foi mais ou menos no início quando eu comecei a gravar os vídeos no YouTube. Aí assim veio mesmo. o diabo, ele não ficou feliz com isso, né? É Eles, os da complicado. magia, os agentes da magia negra não vêm para brincar, eles vêm para matar, para eliminar mesmo a pessoa. E se eles Amém. não fazem, é porque Deus não permitiu com que você descansasse naquele momento. Por isso que Aleluia. existe o sono, principalmente nos hospitais. Eles atacam muito nos hospitais quanto a essa questão. Meu A Deus. pessoa dormiu bem, está a recuperar, mas já durante a noite ou durante o período diurno, se assusta que a pessoa morreu do nada. É Já estava complicado. tudo bem. Assim mesmo, os hospitais é um lugar em que eles atacam muito para sacrifício de pessoa, porque as pessoas vão saber, não, ele morreu de doença. Uhum. Como já estava, Como morreu já por causa da estava queimação. diagnosticado, morreu de doença, né? Pois. Não, nada disso. Eles atacam muito essa área nos hospitais. Meu Deus, também tive uma experiência uma vez que eu estava a dormir mais, mas isto é sempre à noite, mas eu acredito que sempre esse horário das 3 da manhã, 4 da manhã. É sempre um horário em que a gente acorda e que a maioria das perturbações noturnas acontecem. Tem a mesma opinião que eu e se existe alguma justificação no outro lado, na área do satanismo ou da magia negra, sempre esses horários, principalmente à noite. Sim, eles trabalham à noite. Hum. É da madrugada que eles realizam suas atividades. Faz parte da madrugada. 4, 5 faz parte da madrugada. Uhum. Então, o momento em que fica mais escuro, é um momento mais escuro do que outros momentos. Assim mesmo. Então, é nas madrugadas em que eles realizam suas atividades. Ou quase a finalizar as suas atividades. É nesse sentido. Mesmo Exatamente. também fala que o exemplo até que Jesus deixou foi sempre nas madrugadas ele se levantava Exatamente. para orar. Por quê? Exatamente. E mesmo nessas horas da madrugada em que os próprios também trabalham, agem com mais força. E Testifica aí na que palavra de Deus, não é? É bereano isso. E eu lembro-me que nessa noite, e foi assim uma coisa estranha, foi a primeira vez que eu vi um demónio. Mas foi assim, é isso que eu nunca queria, como tem experiência nessa área, já viveu essas situações, eu vi como se fosse um flash. Foi assim uma coisa, tchac, um flash. Eu acordei, abri os olhos e quando eu abri os olhos eu vi metade de um homem que ele tinha um chapéu, o Exu capa preta lá como eles chamam. Eu nunca tinha visto essa figura. Depois eu fui à internet pesquisar e vi igualzinho. Como é que é possível isso? Eu vi aquilo que eu vi, eu nunca tinha visto nem. Mas você nunca viu um homem de chapéu preto? Não, por acaso nunca tinha visto. Um homem de chapéu preto nunca me tinha ocorrido na mente. Eu nunca busco assim essas coisas do ocultismo, nem nada disso. Por isso, aquilo, eu lembro-me que eu estava a dormir, acordei, abri os olhos e eu vi assim um flash, foi muito rápido, mas eu vi. E era metade de um homem, era metade de um homem, e só via a parte do chapéu, tudo em preto. Quando eu vi aquilo, eu senti, eu percebi que Deus tinha me mostrado alguma coisa que estava na minha casa errada, e eu, a partir daí eu comecei a orar. Eu fui orar automaticamente e repreender tudo na hora, no momento. Eu comecei a orar, eu orei por toda a casa, eu repreendi em nome de Jesus.
onde quer que esteja esse demónio, sai em nome de Jesus. O que é que o irmão acha? Já aconteceu, às vezes aparecem assim de repente em flash ou não querem ser vistos, eu não sei. Dê-me a sua opinião. Bem, eles têm o poder de se personificar de várias formas. Às vezes eles utilizam Uhum, agentes da negra para aparecer e nós vemos. E às vezes eles podem utilizar a imagem da pessoa que você conhece, de alguém que você já discute, já não gosta. Ele pode uhum, utilizar a imagem desta pessoa para aparecer também. E você pensar que quem te atacou é o fulano de tal, enquanto não é o fulano de tal. Eles só usaram a imagem da pessoa que você já discute, já é teu inimigo, ou já conflito entre você e ele. uhum, Assim mesmo. Depende da forma que eles vão aparecer, eles utilizam várias formas de como atacar alguém. uhum. Mas isso literalmente foi uma coisa espiritual, não foi algo assim Sim. da cabeça, não é? Porque às vezes a pessoa fica. Porque eu confesso que naquele momento, naquele dia, eu fiquei confusa. Disse, não, isso foi da minha mente ou isso foi realmente um demónio que eu vi? Já. Eu respeito a área científica da sociedade, da área científica, como falamos da psicologia, da psiquiatria. Ok, eu respeito essa parte. Ah, eu Mas também, também, claro. ok, eles também utilizam, ok? Uhum, Utilizam o espiritual para levar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Ok? exatamente. Eles vão te levar a observar coisas. Eles estão a te mostrar coisas. Eles abriram a tua visão só para você ver aquilo. Mas quando você anunciar a outras pessoas que você está a ver, eles vão te chamar de louco. Isso não Uau. é realidade. Assim mesmo acontece. Então, quando alguém está me dizendo, não, eu estou a ver isso, eu estava lá naquele lado, é realidade. Ele está a ver aquilo. Os olhos dele estão a ver aquilo, foram abertos para ver aquilo, mas eu não Uhum, posso ver, porque não sou exato. permitido a ver. Então, quando isso acontece, é para chamar que você está a ficar louco. As pessoas vão chamar que você está a ficar louco. Vamos a um psicólogo, Uhum, enquanto a realidade não é essa. Mesmo também alguns que ficam, depois de fazerem um pacto, principalmente nós aqui em África, muitos que apanham lixo, não porque é questão de doença mental ou uma questão, mas é porque ele fez pacto, na sua maioria, fez pacto, e como consequência de não cumprir os requisitos, ele tira essa pessoa do mundo real e passa a viver no mundo irreal, no mundo imaginário. Só ele vive esse mundo irreal. Só ele vê uhum, as personagens, só ele vê e conversa com os personagens do mundo irreal. Enquanto o mundo real vai observar que ele não está a falar com ninguém, mas ele está a falar com pessoa. E você vê que a sua conversa tem lógica, que alguém está a responder ele, tem lógica. Se eu observar, vai ver que tem lógica, ele está a falar com alguém. Mas para nós, que não conhecemos aquele outro lado, vamos pensar, não, eu sou maluco. Eu sou mais alguém que está fora de si. Assim mesmo. eu queria só dizer.